Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula do treinamento. Hoje é a nossa aula que encerramos o treinamento, por isso que vamos falar um pouquinho sobre a mente humana. Bom pessoal, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a PNL, que é o estudo sobre a mente humana, eu vou falar um pouquinho sobre os criadores, que foi Richard Blender e Franklin Fuselli, tá bom? Antigamente, as pessoas ficavam se perguntando como algumas pessoas conseguiam um sucesso, como algumas pessoas conseguiam tais sonhos. E essas duas pessoas acabaram pegando mentes brilhantes naquele momento e começou a estudar, começou a analisar todas essas mentes brilhantes para entender o que acontecia que essas pessoas conseguiam desenvolver bem os seus projetos. Vamos lá. Então, hoje, eu tenho certeza que você tem algum sonho na sua vida, eu tenho certeza que você tem algum objetivo na sua vida, mas muitas vezes a gente não acaba analisando como algumas pessoas que tem um sonho parecido, conseguiu chegar nesse sonho. Um exemplo, você quer se tornar um engenheiro, com certeza você conhece um engenheiro ou estuda, procura coisas a mais de engenharia, e você não acaba se perguntando como essa pessoa chegou até lá. E é com base nisso que a gente começa a desenvolver as nossas qualidades e o nosso objetivo no futuro. É a gente analisando outras pessoas, é a gente analisando outras condutas. Não que vamos seguir, mas vamos pegar como base, tá bom? Pessoal, tem uma história para falar para vocês. O Burger King ele chegou aqui no Brasil bem antes dele fazer o sucesso imenso, por volta de 2012, 2013. Só que ele ficou estudando o seu concorrente, que era o McDonald's. E quando ele estudou muito seu concorrente no mercado, ele vendo como exemplo o McDonald's, hoje ele está competindo com o McDonald's. Hoje a gente acaba vendo a grande massa do Brasil se ficando em dúvida se prefere o Burger King ou o McDonald's, por conta dessa questão desse estudo do Burger King que ele teve. Ou seja, ele teve o McDonald's, utilizou como mente brilhante, viu como acontecia a questão dos processos e melhorou, tá bom? Então, é essa a questão que temos que ter conosco, de a gente sempre avaliar pessoas de mente brilhante para a gente entender como aquela pessoa chegou no sucesso. E você pode fazer sim sobre a sua mente brilhante, sobre uma pessoa que você tem na sua vida, que você analisa como mente brilhante, que consegue o sucesso. Tudo bem? Outra coisa que eles faziam, eles pegavam a linha que levava o resultado. Então, ela começava a ter o sonho, começava a acreditar no sonho e começava a desenvolver para chegar naquele sonho. E eles até avaliavam as diretrizes que elas levavam para chegar nisso, tá bom? E é isso que a gente vai falar nos nossos próximos assuntos. Agora vamos iniciar o nosso assunto de PNL de fato. Agora que você entendeu de onde veio, como começou, como as pessoas começaram a analisar a PNL, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da PNL. Pessoal, a PNL, ela começou através dos sentidos. Como assim através dos sentidos? Tudo que você conhece hoje, que você vive hoje, ele vem através dos sentidos. E os sentidos, eles são desenvolvidos pelas suas emoções. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar um pouquinho sobre sentidos. A gente sabe que temos os 5 sentidos, certo? Que vem o olfato, vem o paladar, vem o tato. Tudo isso aí, pessoal, são os seus sentidos. Esses seus sentidos vai te ajudar a perceber as coisas como elas são de verdade. Então, por exemplo, você sabe que o fogo queima, sabe que ao chegar perto do fogo vai ficando quente a temperatura, né? E muitas vezes você até mesmo encostou no fogo e sentiu o tato, né, daquele elemento. Então, por esse motivo, gente, os sentidos, eles desenvolvem tudo que conhecemos hoje, tá? Tem muita gente que gosta de alguns alimentos e tem outras pessoas que não gostam desse alimento. Um exemplo, eu não gosto de azeitona. Nesse caso, gente, é o meu paladar que rejeita a azeitona. No caso de vocês, vocês podem adorar a azeitona, tá bom? Então, cada pessoa tem os seus sentidos e eles desenvolvem de maneiras diferentes e a gente acaba entendendo o mundo de outras coisas. Tudo bem? Os sentidos, eles desenvolvem as emoções. Quando a gente... Vamos utilizar aquele exemplo lá do fogo que eu estava falando. Você encostou no fogo, certo? Qual vai ser a emoção que você vai ter? Você vai ter de raiva, de tristeza e também de dor, né? Então, todas essas suas emoções que você vai sentir naquele momento, será por conta de quê? Será por conta do seu sentido que você sentiu através do tato. Um exemplo, quando você abraça uma pessoa, querendo ou não, você se sente um afeto e aí vem uma emoção, porque você está utilizando o seu tato para abraçar a pessoa. Quando você sente um cheiro, você também
sente um cheiro de um perfume, você vai em uma loja, uma perfumaria, você começa a sentir aqueles perfumes, você começa a ver os perfumes que te fazem bem, aqueles que atacam sua alergia, se você tiver, e querendo ou não, esses sentimentos também vão estar, esses seus sentidos também vão estar ligados às emoções que você irá sentir, tudo bem? Tem muita gente que sente o cheiro de algo e começa a lembrar, trazer lembranças, trazer emoções de uma pessoa que utilizava ou utiliza esse perfume, tudo bem? Então, para você entender como os sentidos humanos estão ligados com as emoções, e isso vai rodar o seu mundo. Querendo ou não, tudo que você vai ter uma emoção, você vai ter um sentido. Um exemplo, seu primeiro romance que você teve. Seu primeiro romance, esse sentimento que você sentiu por uma pessoa, ele começou através dos seus sentidos humanos. Quando você olhou a pessoa, quando você conversou com a pessoa, quando você ouviu a voz da pessoa. Então, isso, querendo ou não, vai desenvolver uma emoção, tá bom? E até mesmo com a sua mãe. Sua mãe ou seu pai, você sabe a emoção que sua mãe e seu pai tá, até mesmo pelo tom da voz dela. Ou seja, os sentidos falando com emoções, tudo bem? Então nunca esqueçam que todos os sentidos vão estar desenvolvendo as emoções. Se você não tem uma emoção que você não gosta de uma pessoa, pode ter certeza que o seu sentido, ao você olhar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, não atraiu. Então por esse motivo você não gosta tanto, tá bom? Então lembrem sempre disso. Todos os seus sentidos desenvolvem as emoções. Pessoal, falando um pouquinho sobre essa questão de sentidos, de emoções, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o alvo da vida. Ou seja, onde eu tenho que mirar, professor? A gente vai colocar aqui do lado um alvo, tá bom? E nesse alvo vai ter quatro dimensões onde você pode mirar esse alvo. E o professor vai falar sobre essas dimensões. Primeira dimensão é os outros, ou seja, são os outros. Muitas pessoas, elas pegam o alvo da sua mente, ou seja, do seu foco da sua vida, e coloca simplesmente esse alvo para pensar nas outras pessoas. Então, essa pessoa que tem esse alvo totalmente para os outros, é uma pessoa que não consegue fazer nada sozinho. Tudo vai pedir opinião para os outros, tudo vai entender se aquilo que você está fazendo vai agradar os outros, e muitas vezes, gente, temos que parar de pensar nos outros e pensar em nós, tá bom? Essa pessoa que acaba vivendo mais os outros, ela tem uma grande chance de decepção. Por quê? Ela vê a outra pessoa como perfeita. E, pessoal, não existe ninguém perfeito. Nem você mesmo que está vendo esse vídeo, você é perfeito. Nem o professor aqui que está aplicando para vocês essa aula, ele é perfeito, tudo bem? Então, nesse caso, a gente tem que entender que muitas pessoas acabam avaliando as outras pessoas como ídolos. E muitas vezes temos que tomar cuidado com essa questão da gente idolatrar outras pessoas, porque temos que ter noção que aquela pessoa pode errar, aquela pessoa pode falhar, e querendo ou não, essa pessoa falhando vai te magoar se for com você o erro da pessoa, e você tem que tomar cuidado com isso, tá bom, gente? Então sempre lembre que você deve sim olhar para as outras pessoas, mas não com tão frequência assim, tá? Não deixar que suas opiniões, suas decisões tomem por conta daquela pessoa. Um exemplo, faculdade. Eu sei que tem muita gente que está assistindo aí, deve estar à procura da sua faculdade, à procura do seu sonho. E o que é mais triste é ver um jovem que ele tenta buscar a faculdade, tenta buscar o seu sonho, mas ele não vive de verdade o seu sonho, vive um sonho que, um exemplo, o seu tio implantou para ele porque ele não se sente feliz, mas vai ganhar dinheiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Porque tudo hoje em dia, se a gente trabalhar bem, a gente consegue ganhar o dinheiro sim, tá? Então, querendo ou não, tem algumas profissões mais recompensadas do que as outras, mas tudo que é um sonho, pessoal, e é seu, você deve perseguir, tudo bem? Nunca vá pelos outros, tá? Porque sempre vai ter algumas pessoas para criticar e para apoiarem, tá bom? Agora tem um outro ponto do alvo que é o eu, ou seja, a sua pessoa, tá bom? Temos muitas pessoas que hoje avaliam ela como o centro do universo. Lembra que o professor está falando que você não pode se focar totalmente nas outras pessoas. E agora o professor vai falar que não pode se focar totalmente em você. Por quê? Porque o ser humano, ele nasceu em viver em harmonia, para viver em comunidade. E nessa questão de viver em comunidade, pessoal, as pessoas têm que entender que muitas vezes a sua opinião, ela é importante, mas para uma construção de um pensamento futuro, não que ela vai ser seguida de fato.
Então, muitas pessoas elas que têm essa questão de ego, de se ver como centro do universo, ela vai acabar ficando mais isolada, porque as pessoas não vão gostar de ter uma pessoa que não gosta de escutar uma opinião de outra pessoa. E quando você começa a trabalhar, como você está trabalhando, você tem que estar ligado a várias opções, várias opiniões, porque na verdade a empresa trabalha com vários funcionários, não somente com você, tá? Então temos que entender que nem sempre na nossa vida temos que enxergar somente nós e nem sempre na nossa vida a gente tem que pegar esse alvo e colocar nos outros. Temos que fazer sempre uma questão de olhar para o nosso presente, que é uma coisa que a gente vai falar agora dos nossos próximos alvos. Por quê? Eu falei que são 4, já falei de 2, certo? Falta o terceiro e o quarto. Vamos falar o primeiro do terceiro. O terceiro alvo que vai aparecer aí para vocês é sobre o passado. Pessoas que pegam a sua mente e pensam somente no passado. Essas pessoas que pensam somente no passado são pessoas sofridas, né? São pessoas que acabam não encontrando um motivo para sorrir no presente e acaba pensando somente no passado, tá bom? E é ruim a pessoa pensar somente no passado, por quê? Para ela sempre tudo vai se repetir. Então, um exemplo, a pessoa, ela foi assaltada em uma rua, para ela toda vez que ela passar naquela rua, ela vai ser assaltada. Claro, tem uma diferença entre trauma e essa questão de você enfrentar o passado, né? Então, toma cuidado com esse detalhe, porque o trauma você vai ter, mas você sempre vê aquele momento ali, é uma questão de você viver bloqueado no passado, tá? Então, um exemplo, se você estuda e no momento que você estuda bastante, você tira zero, aí você fala assim, eu nunca mais vou estudar, porque naquela vez que eu estudei eu tirei zero. Calma, gente, tá? Aquele momento você poderia estar nervoso, naquele momento você poderia ter sentido uma pressão, porque é natural. Porque a maioria das pessoas que não estudam, elas podem tirar uma nota maior. Porque naquele momento da prova, ela está mais tranquila, a pessoa que ela não coloca tanta pressão, tá bom? Então, se você é uma pessoa que estuda bastante, continue estudando bastante, porque o seu caminho profissional vai ser muito recompensador para você. Mas lembre que em todo motivo de teste, todo momento que você for ter um teste, não coloque toda a pressão, porque senão as informações que você armazena tanto vão começar a se confundir na sua mente, tá bom? E uma pergunta pode acabar bagunçando essa questão dessa sua mente, beleza? Então não viva somente no passado, tá? E tem o outro ponto do nosso alvo, que é o futuro. Muitas pessoas vivem no futuro. É bom você viver no futuro sim, mas você não pode viver sempre no futuro, tá bom? Lembra daquela questão dos 2 alvos que o professor estava falando sobre os outros e você? Agora vamos lembrar que nem muitas vezes você vai ter que utilizar as pessoas no passado, ou seja, você não vai poder utilizar somente o passado e vai utilizar o futuro também, tá bom? Então você tem que estar somente no presente, tá? Então, o futuro é importante, você pensar no futuro, analisar o futuro, como vai acontecer a sua vida, como você deseja chegar em alguns pontos, mas você tem que viver o presente para aquilo lá acontecer no futuro e não esquecendo de ver o passado também para seguir como exemplo. Se você errou no passado, para não errar no presente e prejudicar o seu futuro, tá bom? Então, o foco desse alvo, ele de verdade é no agora, tá? Que é o presente. O que você está fazendo agora para você tentar buscar aquele seu futuro, tá? Pode aparecer alguns vestígios do passado que pode querer te atrapalhar, mas esquece, pega como aprendizado, tá? Não significa que o que aconteceu no passado vai acontecer sempre com você. Se você começar a colocar isso na sua mente, é que vai acontecer mesmo, tá? Então, bola para frente. Pessoal, para a gente continuar nosso assunto, vou falar um pouquinho sobre as 4 técnicas que existem na PNL, tá bom? Primeira técnica é a técnica de ancoragem. O que é essa questão de ancoragem? A ancoragem vem através da âncora, né? Quando o navio ele chega no porto, ele desce a âncora para ele ficar naquele local. E isso existe na nossa mente, tá? Um exemplo: você passou por alguma situação trágica na sua vida. Quando você passou por essa situação trágica, querendo ou não, quando você lembrar dessa situação trágica, a sua âncora de sentimentos irá ligar à âncora àquele sentimento que você estava naquele momento. Então, por exemplo, como foi uma coisa trágica, uma coisa triste, se você lembra daquilo, totalmente se torna uma coisa triste para você naquele momento. Então você fica mais triste
e querendo ou não, isso vai te prejudicar. Então, se você é uma pessoa que costuma ficar para baixo, sempre tenta pegar essa sua âncora de sentimentos e lembrar de momentos bons, tudo bem? Então, pessoal, você que tem uma vida nova, uma vida que você, como assim nova, professor? Uma vida aventureira que busca sempre ter essa questão de alegria, marquem esse sentimento, marquem lembranças, porque em um momento da sua vida você vai precisar lembrar desses momentos felizes para puxar esse seu sentimento de volta, puxar o sentimento de alegria, tá bom? Uma coisa bem legal, pessoal, que tem alguns momentos, alguns gatilhos na nossa mente que são ativados. Um exemplo, se você estava triste em algum momento e o exemplo, né, desejando nada, tá, gente? Falecimento de alguém. Aí a gente sabe que no falecimento de alguém, nem muita gente vai ter o que falar, certo? Só fala meus pêsames e dá aquele tapinha no ombro. Quando dá aquele tapinha no ombro, aquele tapinha ele vai ficar marcado para você, tá bom? Então, por exemplo, passou 10 anos da sua vida, e aí alguém fala assim, oi, tudo bem? E dá um tapinha, da mesma forma que foi naquele momento triste para você. Querendo ou não, você vai começar a ficar triste naquele momento e você não vai entender o porquê. Porque não vai trazer nenhuma lembrança para você. Só que o seu gatilho da sua mente vai ficar ativado nisso. Então, a partir desse momento, a sua técnica de ancoragem também vai ser utilizada. Tá? Por isso que o professor fala, sempre marquem a sua vida com lembranças maravilhosas, tá bom? Para sempre essa âncora de sentimento ficar em situações felizes da sua vida. Pessoal, outra técnica é o reforço positivo. O reforço positivo ele é muito comum. Um exemplo, você faz uma atividade e seu professor te elogia. Isso é um reforço positivo. Tá bom? A gente só tem que tomar cuidado porque muitas vezes esse reforço positivo, a gente acaba fazendo um reforço positivo, mas acaba pecando nesse reforço positivo. Um exemplo, uma criança começa a chorar no mercado porque quer uma bala, tá pedindo um chocolate, e aí o pai, para não passar por vergonha, ele acaba dando aquele chocolate, dando aquela bala para a criança. Ou seja, o pai ou a mãe está dando reforço positivo para a criança continuar aquela ação, tá bom? Então, sempre a criança, quando ela querer algo, ela vai chorar, tá bom? Então, por isso que a gente encontra muitas crianças birrentas que falamos, porque os pais eles têm vergonha de passar, têm medo de passar vergonha e por esse medo acaba dando essa balinha para a criança, esse chocolate e acaba incentivando, tá bom? No futuro é prejudicial demais para a criança, porque muitas vezes essa pessoa vai entender que ela só vai conseguir as coisas se ela fizer um drama muito grande. Conhece pessoas dramáticas? Com certeza eram pessoas que faziam drama antigamente e ganhavam as coisas, tudo bem? Então, começa a avaliar a sua vida, começa a avaliar suas condutas e começa a entender quais foram os reforços positivos que você teve para você ser essa pessoa que você é hoje, tudo bem? Então, tome cuidado com esse reforço positivo. Sempre dê reforço positivo para as pessoas quando elas fazem boas coisas, tá bom? E quando fizer uma coisa ruim, também tem como a gente dar um reforço positivo para a pessoa continuar tentando, tá bom? Tentando fazer algo maravilhoso. Técnica da ressignificação, gente. É a nossa terceira técnica que eu irei falar agora, tá bom? Bom, a técnica da ressignificação é quando você pega um ponto da sua vida e você tenta melhorar esse ponto da sua vida. Um exemplo. Digamos que uma pessoa foi para a praia no final do ano e quando essa pessoa foi na praia no final do ano, a gente sabe que a praia no final do ano é um lixo, né? Aquele lixo que eu falo, tem muitas pessoas jogam coisas na praia, tudo mais. E essa pessoa acabou se cortando no primeiro passeio que ela teve para a praia, na queima de fogos. Então, na mente dela, sempre quando ela vai para a praia, acaba acontecendo coisas de ruim. Quando a gente tenta a técnica da ressignificação, é quando a gente tenta fazer esse evento acontecer novamente na nossa vida com um novo significado. Então, vamos supor, a pessoa depois de 5 anos, os pais convencem ir para a praia novamente, na queima de fogos, e acontece tudo bem, a pessoa solta fogos, se diverte. Ou seja, para a pessoa, aquele momento trágico agora está ressignificando na sua vida, tá bom? Então, por exemplo, você faz uma entrevista, você não passa. Você tem que aprender que aquela entrevista foi somente uma. Então, você tem que buscar um novo momento da sua vida para você aprender novas técnicas na entrevista, para você ressignificar esse momento de entrevista,
tá bom? Porque hoje tem muito jovem que tenta uma entrevista, não passa, acaba pensando que é culpado, que é errado, que é ele que tem algum problema. Muitas vezes não, a gente tem que parar e avaliar um pouquinho sobre qual que é a vaga, se eu me encaixo na vaga, a gente tem que acabar avaliando também se temos chance de passar pela qualificação que temos, e depois disso, quando você descobre tudo e você descobre a vaga certa para você, você vai. E quando você for nessa vaga, você conseguir um resultado maravilhoso, o que você vai entender? Poxa, aquele momento que para mim era trágico, eu estou ressignificando agora a entrevista é legal, tá bom? Então, gente, entrevista é maravilhosa, tá bom? Fazer uma entrevista é incrível. E claro, dá aquele nervosinho e tudo mais. Se você tem algum momento da sua vida que você não gostou da entrevista, faça novamente para ressignificar isso na sua vida, tá bom? Porque nem sempre, pessoal, algumas ações vai terminar da mesma forma como aconteceu no passado, tá? Lembra daquele alvo que eu estava falando quase agora? Tá bom? Então toma cuidado com isso. Bom, pessoal, e a nossa última técnica vai ser a técnica do espelho. É como a gente avalia outra pessoa para nós mesmos. Como assim? É o nosso exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega esse espelho e acaba colocando para nós. Por exemplo, você quer ser igual tal pessoa na sua vida. Aí vai ter um momento da sua vida que você vai ter que colocar esse espelho na sua frente e você vai ter que se enxergar como tal pessoa, como determinado cargo. Então, esse espelho, muitas vezes você tem que se enxergar no futuro como você quer ser, mas para isso você tem que se focar no agora e entender como você vai chegar naquele momento, como você vai chegar naquele grau de aprendizado, como você vai chegar no grau daquela pessoa, e aí sim você vai ter uma técnica de espelhamento, tá bom? Bom, pessoal, chegamos a mais um final de dia de treinamento, tá bom? Agradeço a presença de todos que acompanharam todas essas aulas. Lembrando que focamos bastante em vocês, tá? Vai ter no finalzinho, gente, umas perguntinhas de entrevistas, tá? Que eu vou fazer para vocês. Eu quero que vocês respondam em formulário, tá? Eu vou entrar avaliando, tudo bonitinho, ok? E muito obrigado mesmo a todos vocês que participaram. Agradeço também ao Smart Institute. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar as perguntas. Se ficou com alguma coisinha para tirar de dúvida e quer ver nos outros vídeos, podem ver nos outros vídeos também, tá bom? Da nossa primeira até a nossa quarta aula. E somente agradecimentos a vocês. Gratidão e até a próxima. Be smart.